Olá a todos, tudo bem? E com vocês, reflexões. Agradeço imensamente pela atenção e pela paciência de sempre. Vamos dando continuidade nesse projeto sobre essas reflexões de temáticas diferentes. Espero que estejam também acompanhando as lives que acontecem aos sábados e falando em lives. Vamos lá para a divulgação da live desse sábado, dia 10/10, no horário diferente, 4h30 da tarde, com a temática O Estrangeiro, reflexões acerca da vida. Essa temática é de um livro do Albert Camus e teremos aí um convidado especial, Matheus Emanuel, um grande amigo, irmão, direto da França, e vamos aí um bate-papo nessas reflexões acerca da existência humana. E na temática de hoje, sobre a questão do ser humano, essas reflexões sobre o ser, essa importância, não na perspectiva de uma autoajuda. Na verdade, ao pensarmos na filosofia, ela se torna uma ajuda para a nossa existência. Quando nós pegamos lá no início da filosofia, no movimento da filosofia clássica, com os 3 filósofos clássicos, Platão, Aristóteles e Sócrates, iniciando com Sócrates, toda essa filosofia, uma filosofia em Sócrates, uma questão mais antropológica, uma análise sobre o comportamento humano, sobre a própria forma do ser humano existir no mundo, depois com Platão, uma forma mais psicológica, e depois já ali em Aristóteles, na parte prática da conduta humana. E nesse sentido, esse questionamento sobre o ser, onde na filosofia tem uma ramificação da filosofia, que é a ontologia, o estudo sobre o ser, a manifestação do ser. Então, o ser humano ele está aí no mundo, ele está inserido no mundo temporal, espaço-temporal, ele se manifesta perante as relações sociais, perante o meio onde ele vive, e nessa interação, onde ele interage com esse sistema orgânico, nesse lugar onde ele está vivendo, surgem as ideologias. São as formas de entender e interpretar essa realidade. Nesse sentido, o ser humano ele está aí manifestado, ele se sente humano, ele se sente com ideias, ele aprofunda na sua forma de ser, e esse aprofundamento ele vem de várias maneiras. E quando nós analisamos essas maneiras, as maneiras no qual nós vivemos, de forma triste ou de forma feliz, de forma frustrada ou de forma satisfeita, e assim são as circunstâncias da vida de um indivíduo, do ser humano. E aí surge a nossa primeira subtemática: nada do que é humano me é estranho. Essa frase é do dramaturgo ateniense, onde ele tem uma peça, o Terêncio, ele tem uma peça intitulada O Atormentador de Si, lá no século II a.C. E essa máxima, embora essa máxima foi utilizada ali por Marx, no sentido de querer dizer que todo ser humano deve compartilhar das alegrias, compartilhar dos sofrimentos, ou aquilo que assola, ou aquilo que traz prazer ao ser humano não deveria causar tanta estranheza. O sentido da frase na obra de Terêncio, é uma comédia, é totalmente diverso na forma que Marx vai analisar. Embora Marx, o que ele vai querer colocar? Ele quer ressaltar o dever e compreensão, a noção de humanidade como a prática de uma espécie de um por todos e todos por um. Na obra de Terêncio, ele vai querer dizer que existia ali nessa comédia, resumindo aqui bem, existia ali um vizinho que ele ficava cuidando da vida dos outros. E ele vai querer dizer, olha,
Aquilo que acontece na vida do outro não pode ser alheio a mim, eu tenho que participar. Então nós temos essas duas análises aí dessa frase. E toda frase ela surge do contexto, ela não surge de forma isolada. Mas nessa perspectiva sobre o ser humano, né, existe o ser humano que ele se interessa pela realidade, ele deve constantemente se interessar por essa realidade. Mas ao se interessar por essa realidade, surge um peso sobre a mesma, porque nós somos inseridos em um contexto de responsabilidade. E aí surge algo chamado jugo de si mesmo. Surge o fardo de si mesmo, das nossas responsabilidades. Para toda causa existe um efeito, para todo efeito existe uma consequência. O princípio da teleologia aristotélica, o princípio de que tudo aquilo que acontece ele vai sofrer uma sucessão de acontecimentos. O ato ele nunca é isolado e tudo isso impacta onde? No nosso ser, na nossa psique, na nossa alma, na nossa forma de viver e continuar vivendo. Então o jugo de si mesmo nada mais é que todo o sentimento de toda a nossa existência nesse sentido de responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade sobre tudo aquilo que nós fazemos, mas ao mesmo tempo viver dessa forma entra sempre numa questão ali paradoxal. É pesado, mas ao mesmo tempo é leve. As pessoas falam, viver é algo tão simples, mas ao mesmo tempo existe uma certa complexidade, não no viver em si, essa complexidade é o próprio indivíduo que cria essa complexidade. E isso é retratado no livro do Milan Kundera, é um escritor tcheco, franco, onde ele vai analisar essa questão da insustentável leveza do ser. Mas como assim, a insustentável leveza do ser? Se o ser é leve, então ele não é insustentável, ou seja, tem um certo peso. Então o livro é sobre o destino, sobre essas questões de consequências, é ao mesmo tempo uma questão de frustração e a nossa passagem nesse mundo. É sobre como nos apoiamos nos outros, envergamos quando estamos sozinhos e nos redescobrimos a cada vitória e derrota. Novamente, vitória e derrota é uma questão paradoxal. Ao mesmo tempo que a vivência humana é algo simples, ela se torna complexa mediante essa quantidade de consequências que nós temos em nossas vidas. Tá, então é possível ser leve? Sim, a partir do momento que conseguimos lidar melhor com as consequências. E como que nós vamos lidar melhor com as consequências? Quando nós começamos a preparar para aquilo que estamos fazendo. De certo modo, ter um planejamento, ter um roteiro, embora na vida, e muitas vezes, não existe roteiro e nem um planejamento fixo. É preciso entender o dia a dia na conformidade de que ele existe. Mas sempre é interessante planejar perante aquele dia, não sofrer muito pelo amanhã e, de certo modo, descarregar e desprender-se do passado. Mas na sequência dessa relação do ser humano, tem um livro do filósofo alemão, do escritor alemão, o Nietzsche, onde ele vai falar sobre o humano demasiado humano, e nessa parte vou fazer uma relação que não tem nada a ver desses personagens. Então o primeiro personagem, quando eu falo assim demasiado humano, nós devemos realmente nos preocupar com as questões humanas e tudo aquilo que nós estamos sentindo, tudo aquilo que nós estamos vivenciando é de fato real. Carregamos muitas culpas mediante aquilo que sentimos, mediante daquilo que vivemos, mas na verdade muitas das vezes deveríamos nos preocupar realmente profundamente sobre ser humano. Essa descoberta contínua de que é ser humano. E aí vem um exemplo. Recentemente aí teve a celebração de memória de um grande homem aí da humanidade, o Francisco de Assis,
que nos ensina, nos aponta para o caminho, a grandeza na pequenez. E um mundo onde constantemente nós somos bombardeados por ideologias que é preciso aparecer, que é preciso ter sucesso, que era preciso isso e aquilo, um mundo altamente materialista de consumo, ele nos apontou para um outro caminho, a grandeza na pequenez. Nós podemos ser extremamente grandes e profundos, mas sendo muito pequenos e leves. Depois, dentro do próprio Nietzsche, onde o Nietzsche de Rocken, eu estou colocando aqui a cidade deles porque o ser ele sempre vai ocupar um espaço, ele sempre vai ocupar um lugar. E é importante o lugar de onde esse ser vive, de onde esse ser sai. E aí, a aceitação da vida, o que o Nietzsche vai chamar aí de amor fati, ou seja, existem coisas na vida, não é uma aceitação de conformismo, não nesse sentido, mas a aceitação de que nós somos aquilo que nós somos, claro que perante aquilo que nós construímos, mas nós somos humanos com as nossas forças vitais, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com essa nossa fome de viver, nós somos isso aí. E por que nós nos decepcionamos tanto com nós mesmos se somos isso aí? É porque de muitas vezes nós criamos expectativas altíssimas, sempre nas alturas, e esquecemos meramente de ser quem devemos ser, onde muitas vezes, novamente, nesse mundo bombardeado pela necessidade da imagem, a necessidade de ser como eu vou estar sendo perante o olhar do próximo, esquecemos dessa aceitação daquilo que somos. Não que nós devemos ficar parados no tempo, aceitando. E aí dentro do próprio livro do Nietzsche, onde ele analisa essa questão, tem o capítulo 9, o homem consigo mesmo. E ele vai falar sobre essa questão da construção do caráter, dessa busca necessária sobre aquilo que somos. E quando ele coloca nessa questão, o homem de caráter, ou a única coisa necessária, uma só coisa é necessário ter, um espírito leve por natureza. Em que sentido que isso acontece, um espírito leve por natureza? Quando chega ao momento, quando conseguimos economizar o nosso pensamento, as nossas energias, de preocupar com coisas que elas vão se resolver ao longo do tempo. Claro, elas vão se resolver se nós empenharmos, mas vamos diluir essa preocupação. E por final, para finalizar essa reflexão, o Belchior de Sobral, o outro bigodudo brasileiro, viver é melhor que sonhar. A Bela é um hino aí da MPB, onde ele vai cantar de uma forma profunda. Viver, apesar de todas as decepções, é sempre melhor do que sonhar, porque vivendo nós estamos realmente acordados e conscientes. As pessoas falam, mas eu no sonho eu não vou ter frustração. Mas vejamos bem, você pode muitas vezes estar sonhando, vivendo num mundo de fantasias, vivendo num mundo em plena perfeição, mas quando você acorda, você sofre uma grande decepção. E a frustração e as decepções, elas fazem parte de nossas vidas, faz parte da construção da nossa consciência e do nosso caráter. Então, de fato, viver é melhor que sonhar. Então, novamente aí, fica o convite para a live no dia 10 às 4h30. Inscreva-se no canal, deixa ali o seu like, deixa aí o seu apoio a esse projeto. Novamente agradeço imensamente pela atenção. Paz e bem.